Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Débora, eu tenho 49 anos e hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri o meu chifre depois de 25 anos de casada. Isso mesmo, 25 anos de casada. Então, assim, eu tinha uma família feliz, né, aos olhos da sociedade até então. Nós éramos da igreja, né, nós dois éramos batizados e antes dele batizar eu tinha bastante problemas com bebida. Mas depois que ele batizou, ficou tudo mil maravilhas, né? Na medida do possível, alguns probleminhas daqui, um probleminha dali, mas estava tudo certo, gente. Até que um dia eu resolvi sair da igreja, resolvi me afastar da igreja. E aí a gente começou a encontrar alguns problemas, porque eu comecei a tomar minha cervejinha, que eu gostava, e como antigamente ele era uma pessoa viciada, eu resolvi sair de casa para não prejudicar a vida espiritual dele, né? E aí eu saí de casa. Eu falei, eu vou embora porque eu não quero ser o empecilho na sua vida e eu não quero ser aquela pessoa que vai te arrastar para trás. Então eu vou embora de casa. E eu fui, fiquei 1 ano fora de casa, né? Mais ou menos 1 ano, acho que 1 ano e 1 mês, alguma coisa assim. E aí depois de muita insistência dele, eu voltei, né? E assim, todas as brigas que nós tínhamos, ele falava para as pessoas que eu estava espiritada, que eu era o demônio na vida dele, que eu era uma pessoa muito difícil, que ele falava várias coisas, né? Mas até então, gente, eu fui relevando. Relevei. Até que então eu comecei a ver algumas atitudes estranhas dele. Ele estava indo para a igreja normalmente, tá? Só que eu comecei a ver ele escondendo o celular. Ele silenciava as ligações quando ligavam para ele e eu achei estranho porque ele trabalhava com o celular. Então assim, por que a pessoa vai desligar o celular se a pessoa depende daquilo para sobreviver? E eu comecei a achar estranho, muito estranho, né? Então eu peguei e comentei com a minha irmã, falei assim, olha, eu vou comprar um gravador, que eu vi que é muito bom, eu vou comprar um gravador e vou colocar dentro do carro, que eu quero pegar algumas conversas, eu tenho certeza que tá acontecendo alguma coisa. Aí minha irmã falou, você tá doida? Imagina a pessoa, um santo homem daquele vai estar te traindo? Tá doida? Mas enfim, né, mulher quando cisma, ela cisma mesmo. E eu coloquei esse igual um pendrive, gente. Ele é bem assim pequenininho. Ele é muito igual um pendrive. E eu coloquei ele no porta-luva, né, do carro. E aí eu deixei, só que eu fui trabalhar, que eu fazia plantões de 12, de 24 horas, né? Porque como a gente estava construindo a nossa casa, eu estava trabalhando bastante para nós dois podermos dar o dinheiro para construir a casa dos sonhos, que era a minha casa que eu tinha o desejo de ter, que era uma casa com hidromassagem, que era o meu sobrado. E tava tudo indo bem, a gente tinha comprado a casa, acho que há uns 3 anos, né? E aí, como eu voltei, eu resolvi deixar a casa bonita do jeito que eu queria. Tudo bem. Comprei esse pendrive e fui trabalhar, deixei no porta-luva, né? Não lembro se ele me levou no serviço esse dia, mas enfim, deixei esse pendrive no porta-luva e esqueci. No outro dia ele foi levar a minha irmã e a minha mãe para almoçar fora, levaram elas para almoçar fora e aí eu lembrei, falei, olha, eu deixei o pendrive, aquele gravadorzinho que eu comprei, eu deixei no porta-luva, pega lá para mim e deixa na sua casa, quando der a gente ouve. Ela pegou o pendrive, deixou na casa dela e eu esqueci de verdade. Quando foi um feriado, gente, eu lembro como se fosse hoje, é dia 1º de maio, no feriado, eu lembrei, aí ele me pegou em casa, me deixou na casa da minha mãe e da minha irmã, minha mãe não estava em casa, estava só minha irmã, ele falou, vamos fazer um churrasco hoje, e me deixou lá, beleza. Eu fiquei lá, ficou eu, minha nora e a minha irmã conversando, batendo papo, aí eu peguei e lembrei, falei, o pendrive, vamos ouvir a gravação. Aí vamos ouvir. Aí eu coloquei o pendrive no computador da minha irmã e aí a gente começou a ouvir. Até então tudo bem, e aí fulano vai querer papel hoje, papel higiênico que ele vendia. E aí ele falava, e aí, tem o dinheiro do papel higiênico hoje? Até então tudo normal, tudo dentro dos conformes. Até que eu ouço uma voz feminina muito próximo dele. E aí eu peguei e falei pra minha irmã e pra minha nora, opa, tá ouvindo? Aí
a pessoa chegava bem pertinho, e aí a pessoa falava assim, não, daí ele falava, quanto que você vai me cobrar hoje? E aí ela falava, R$10, só para eu comprar o pão para as crianças. E ele falava, ah, beleza, então, R$10, né? Então tá, vamos fazer aqui ou vamos fazer na sua casa? Ai, gente, olha. Aí ela falou assim, vamos fazer aqui, porque a minha casa tá pingando, porque hoje tá chovendo. Por isso que ele foi fazer a entrega de carro, né? Foi trabalhar de carro, porque tava chovendo esse dia. E eu creio que Deus me mostrou tudo isso, Deus fez com que tivesse chovendo para que eu visse tudo isso. E aí, eles fizeram um ato ali dentro do carro, sabe? E foi, né, pega ali, um gemido daqui, um gemido dali, né? E aí no final ele falava assim, quem é mais louco? Isso aí eu não esqueço, gente. Essa palavra eu não esqueço. Ele falava assim, quem é mais louco, eu ou você? Aí eu não ouvi, assim, eu não lembro de ter ouvido muito a voz dela. Não lembro de verdade. Eu fixei tanto na voz dele que eu não lembro o que ela falava. Eu não lembro, assim, eu acho que dizem quando a gente tem um trauma muito grande, a gente esquece de alguma parte. Eu esqueci, de verdade, essa parte sumiu da minha mente. Não lembro o que acontecia após isso, sabe? E aí eu fiquei muito revoltada. E na hora da raiva a gente não pensa, a gente acaba fazendo besteira, né? E aí eu liguei pra ele e eu falei, vem aqui que eu preciso conversar com você. Aí ele veio. Aí eu peguei e coloquei a gravação pra ele ouvir, só que eu não tinha salvado em lugar nenhum. E eu coloquei o gravador pra ele ouvir bem na parte do ato, né? E aí ele ficou doido, e aí ele não sabia o que fazia, e aí ele não sabia o que ele falava, né? E aí eu peguei o gravador na mão, a tonta, peguei o gravador na mão e falei, agora o líder da igreja, que é um nome eu não vou falar porque todo mundo vai saber que igreja que é, e eu não quero expor. E aí eu pegava o gravador na mão e falei, hoje ele vai saber quem é o demônio da casa, se sou eu ou se é você. Hoje ele vai saber, hoje a sua família vai saber, eu vou mostrar isso para sua família, eu vou mostrar isso para o líder da igreja, todo mundo vai saber quem você é. E nessa hora que eu tô com o gravador na mão, ele pegou o capacete na outra mão e ia me dando uma capacetada e ele pegou o gravador na minha mão e veio pra cima de mim pra me bater. E aí nessa hora ele correu pro fundo, que ele ficou super desesperado, ele correu pro fundo da casa da minha mãe, no fundo da casa da minha mãe tem um rio e ele fingiu que jogou no rio, que eu acho que ele fingiu, gente, porque a gente colocou bota pra ir atrás desse gravador, a gente fuçou o rio de cabo a rabo e não achou nada. Mas enfim, né, ele pegou esse gravador e eu fui falar com o líder da igreja, né, como eu tinha testemunhas, né, que tava a minha nora e a minha irmã, então ele acreditou, porque sempre você tem que ter mais de uma testemunha, eu tinha 2 testemunhas, e aí a gente se separou, eu consegui a separação depois de 2 meses que eu descobri, eu consegui a separação porque eu entrei na Lei Maria da Penha, porque ele me ameaçava muito, mas isso é uma outra história, e eu consegui me separar, né? Então eu creio que Deus colocou tudo em cima do telhado, né? E eu tava me sentindo muito culpada, por isso que realmente que eu voltei para casa, porque eu tava me sentindo muito culpada e eu ficava pensando, e agora? Se esse homem volta a beber, se esse homem volta a fumar, se esse homem volta a fazer coisa errada, eu vou me sentir culpada porque eu saí de casa. Ele vai arrumar outra mulher e aí vai dar aquele rebu, então eu vou voltar para casa. Só que daí nessa volta Deus me mostrou que a errada da história não era eu, né? Sempre foi ele, que era o sujo da história, e Deus fez eu voltar para casa para eu descobrir quem era o sujo da história. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da minha história, eu vou ver se eu consigo o link do gravador, que faz muito tempo que eu comprei, faz mais de 10 anos. Eu vou ver se eu deixo o link para vocês. E é isso, tá bom? Se vocês gostaram, deixe o linkzinho aqui embaixo. E um beijo para vocês, até a próxima.